chegamos para mais um podcast, o podcast Mulher Palestrante, onde eu trago histórias de mulheres para te inspirarem. Não só histórias de mulheres que já conquistaram grandes palcos, histórias de mulheres que estão iniciando, histórias de mulheres que estão fazendo transição de carreira. E hoje eu tenho uma convidada super especial, uma empresária, mentora, que vai trazer muitos ensinamentos pra gente. Principalmente para você que precisa aprender mais sobre prosperidade. A minha convidada de hoje é a Carla Gomes. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gisele. Estou muito feliz de estar aqui com você e poder compartilhar para levar a prosperidade, porque isso acaba se tornando um propósito da vida da gente, né? E prosperidade envolve várias coisas. A gente vai conversar hoje aqui sobre esse assunto. Inclusive, eu quero fazer o convite para vocês para já digitarem aí no YouTube o que é prosperidade para você. E a Carla vai dividir com a gente aqui. Mas antes da gente falar sobre o tema, eu queria que você falasse um pouco quem é a Carla. Então, a Carla é uma mulher que já teve uma vida financeira muito diferente da que tem hoje. Eu falo que eu era uma sonhadora. E hoje eu sou uma realizadora. E isso foi muito sobre a questão da mentalidade, porque às vezes a pessoa pensa só sobre a questão do dinheiro em si, né, do físico, da moeda. Mas se a gente muda a nossa mentalidade, a gente atrai a prosperidade, atrai o dinheiro, que em prosperidade, inclusive, não é só dinheiro, né? Mas a Carla é uma mulher hoje feliz, com liberdade geográfica, que é uma coisa que eu sonhava muito em ter. E tudo foi muito conquistado também, né? Então, eu tenho muito orgulho, assim, da história que eu passei. Eu também sou uma pessoa que hoje vivo um relacionamento tranquilo, leve, feliz. E vim de um relacionamento muito abusivo emocionalmente, que impactava não só no meu bem-estar, na minha autoestima, mas também na minha prosperidade, né? Então, eu acho que hoje eu sou uma mulher transformada, esse sentido. E mulheres transformadas, elas querem transformar outras mulheres. Quando a gente fala de prosperidade, várias pessoas perguntam: Carla, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer lá? Carla, me ajuda. Você deve escutar muito isso. Sim, o que eu mais escuto assim de dificuldade é como que eu lido com minhas finanças e como que eu paro de comprar. Então, sobre o lidar com as finanças, a gente acredita que é algo novo, mas na verdade é algo que nos tornou novo porque nós estamos mudando o nosso olhar para as finanças e para o dinheiro. A gente percebe as pessoas conversando sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre crescimento, sobre como ganhar mais, com muito mais facilidade do que os nossos pais. É verdade. E essa questão sobre o gastar muito é muito sobre eu mereço. E o eu mereço, ele vem com uma compensação de falta de alguma coisa, né? Então, eu falo assim, eu tinha um guarda-roupa cheio e um coração vazio, né? Porque eu tentava compensar o que eu não tinha na minha relação amorosa com compras, né? Então, eu tinha uma relação onde ele falava, você não é boa nem bonita o suficiente para mim. E aí, o que eu fazia? Eu tentava comprar coisas para me sentir boa e bonita o suficiente. E, Gi, na hora que a gente compra alguma coisa, a gente tem uma descarga, assim, de serotonina. Então, a gente fica feliz muito. E tem problema gastar muito? Não, quando ele não está impactando o resultado. Porque o que acontece é eu gastar muito que cause dívidas, porque aí eles vão gerar outros problemas. Então, a pessoa compra, ela chega em casa com as sacolas e ela já começa a se arrepender ali. Então, já vem aquele sentimento, quer dizer, a serotonina acabou, a felicidade imediata acabou. E nós somos imediatistas, né? Então, ela chega ali e fala, poxa, e agora? O que eu vou fazer para poder pagar isso tudo? Então, não tem coragem de voltar para devolver, que inclusive o Código do Consumidor permite, porque também lá na cabeça dela tá aquele anjinho e capetinha conversando assim, não, mas você merece isso tudo que tá aqui, tá tudo tão lindo, tá tudo bacana. E eu falo, olha, sempre vai ter algo bonito pra gente comprar. Olha só como é que o mundo hoje está cheio de produtos bons, cheio de produtos bonitos. Então, sempre que a gente sair para olhar alguma coisa, a gente vai achar alguma coisa que a gente quer. E aí a gente tem que começar a pensar o que a gente quer de verdade. Então, olhando para o meu exemplo, eu não queria um guarda-roupa cheio, eu queria me sentir bem, eu queria me sentir feliz. E eu troquei essa questão de gasto com gastos com experiências.
sabe? Como assim Olha que experiências? maravilha. É. Traz pra gente já as dicas, porque acredito que Exatamente. várias passam por isso também. Eu tenho umas amigas, um grupo de amigas uma vez que me chamou para ir para Argentina e eu falei, mas eu não tenho dinheiro para isso. E uma fala comigo até hoje assim, eu lembro que você comprou um livro caríssimo sobre maquiagem, porque não tinha na época, não tinha curso online, né? Só tinha ali os vídeos. E aí tinha um livro que tinha um CD com vídeos, olha só. Olha. E foi caríssimo, assim, eu lembro que foi mais de R$1.000. E na época esse valor era um grande valor para poder ir para Argentina. E ela falou assim: eu não esqueço que você falou que não tinha dinheiro para viajar, né? Mas comprou. Quantas vezes que eu abri esse livro? Acho que só no dia que eu comprei. Entende? Então eu fui para aquela busca daquela felicidade, ficou ali. A gente não quer desfazer porque a gente quer justificar, não, mas eu vou abrir, eu vou olhar, eu vou ficar maravilhosa usando essa maquiagem que eu tô aprendendo aqui nesse audiobook, né, que era ali na época, com as ilustrações ali pelo livro, e acabou e se perdeu. Então, muitas vezes, né, a gente tem que perceber por que que isso acontece. Então, como eu escutava muito, você não é boa nem bonita o suficiente, eu acreditava que eu não era nem merecedora daquela vida que eu sonhava. Então, os presentinhos eram para camuflar aquele ponto e para me sabotar de não ter realmente dinheiro para poder fazer aquilo que eu queria. Porque se eu fizesse aquilo que eu queria, eu não podia a culpa que eu tinha de fazer aquilo. Eu não podia viver aquela vida que eu sonhava. E você falando sobre isso, né? Sobre a vida, várias passam por isso e acabam se inspirando em você, como você atende várias clientes. E a prosperidade, para conseguir atingir a prosperidade, ou as pessoas que buscam sempre a prosperidade, como conseguir equilibrar? E para quem vive, como você comentou que você vivia, como equilibrar? Gi, muita gente acha que prosperidade é crescimento. Então prosperidade é crescimento, você está em expansão. E aí eu pergunto, você vai crescer e expandir até onde? E aí todo mundo cria um silêncio, assim. Porque não tem. Não tem um limite da prosperidade, né? Não tem um número, não tem assim, você tem que alcançar isso na vida. Então, a prosperidade, ela significa sensação de contentamento. É isso que é próspero. A prosperidade já está em nós. A gente só precisa sentir, colocar ela para fora e perceber que ela já está em nós. Se permitir, assim como eu falei, eu me sabotava porque eu não podia ter aquela vida. Eu não acreditava que era merecedora dela, né? Então, a partir do momento que essa mudança de mentalidade aconteceu, eu falei, poxa, então a prosperidade já está aqui. E aí, quando a gente muda essa mentalidade e libera essa prosperidade chegar, não é que é assim, a gente começa a pensar, então eu quero uma Porsche. Aí eu vou e abro o olho, tá na porta da minha casa. Não é assim, né? E muitas vezes as pessoas olham assim e falam, mas tá até aquele livro, O Segredo. Não tá ensinando isso, mentalizar? Pois é, a gente tem vários pontos nisso, que é não só o mentalizar, aquilo que você quer, porque aí o universo começa a criar possibilidades de você alcançar aquilo ali. Então você tem que fazer a sua parte para poder comprar a Porsche. Aí de repente aparece a Gisele na sua frente, te oferecendo alguma oportunidade de crescimento, e aí você fala, não, porque minha Porsche vai aparecer ali. Não é assim. Aí você tem que aceitar, olha, é mesmo, é por isso que eu estou conhecendo ela está me conectando com outras pessoas, ela está me levando para outras mulheres, ela está me levando para outros negócios, ela está gerando um movimento na minha carreira que vai trazer um dinheiro para poder comprar a Porsche. Né? É entender a questão do movimento, e o movimento é quando a gente coloca a energia também. Exatamente. Muita gente coloca uma energia pesada no dinheiro. Acha que é difícil, tem que trabalhar muito, né? Tem várias crenças, ditos populares e etc. Mas isso tudo traz exatamente o que você falou, a energia. Então, como é que eu olho para aquilo ali? Né? E aí, às vezes, sabe, que a gente faz sessão de crenças no processo, e aí a pessoa vem lá como, por exemplo, eu não consigo ganhar dinheiro. Aí eu falo, então, como é que você muda essa frase? A maioria das pessoas inverte colocando no positivo ou no negativo, né? Eu consigo sim. Não, mas isso aqui você está focando. Percebe quando a pessoa fala, eu consigo sim, ela está reforçando a crença que ela tem de eu não consigo? Eu consigo sim. Ela está reforçando, eu não consigo.
Não é isso, é criar o que você quer pensar a respeito disso. Então, como que vira essa chave aí do eu não consigo? Eu sou uma pessoa que recebe possibilidades. Eu sou uma pessoa que está aberta a crescimento, que está aberta ao recebimento do dinheiro. Então, não é só virar uma frase no negativo ou no positivo. Não, sim. É realmente criar a sua própria. Eu falo que é assim. É como se a gente tivesse uma receita de bolo que a mãe da gente faz pra gente a vida inteira. A gente fala, gente, aquele bolo que minha mãe faz é bom demais. Aí a gente vai levando as crenças assim. Só que você pode criar uma receita de bolo melhor que a sua mãe. Porque hoje o mundo é outro. A gente tem mais acesso a outros ingredientes. Então, é a mesma coisa de você criar pensamentos novos e crenças novas, né? E você é mãe. Eu tenho certeza que você quer uma vida melhor para o seu filho, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Poxa, então eu vou começar a criar pensamentos, sentimentos. Porque crença não é pensamento, não. É sentimento. Não é o que eu penso. É o que eu sinto quando aquela frase chega na minha mente. Né? Traz mais crescimento para ir entendendo cada vez mais o que fazer. Agora me diz, como que a Carla tomou a decisão de começar a falar sobre esse tema? Gi, eu trabalhei 10 anos como fisioterapeuta e aí eu tive uma proposta de entrar para uma multinacional vendendo produtos financeiros e a renda básica já era maior do que eu ganhava com a fisioterapia. E ali, naquele momento da fisioterapia, assim como a maior parte dos profissionais de saúde, tanto que a maioria das minhas clientes são profissionais de saúde, não sabem nada de dinheiro. Nada. Então, eu falava assim, gente, eu trabalho de 6 horas da manhã, 10 da noite. Como que eu vou fazer para ganhar mais? Vou trabalhar de madrugada? Né? Primeiro, porque eu não sabia nada de negócio, de empreendedorismo, de nada. De como escalar meu negócio e nem como organizar as minhas finanças. E aí fui, beleza. Então, de repente, de um dia para o outro, eu passei um processo seletivo e fui trabalhar com produtos financeiros e minha renda aumentou muito. Sabe o tanto que minha vida mudou? Nada. Olha. E por quê? Porque não é sobre o quanto você ganha, é sobre como você lida com aquilo que você ganha. Inclusive, se eu falar até que mudei nada, eu tô até errando, porque às vezes, como fisioterapeuta, eu entrava às vezes no cheque especial. Aí, mês que vem, eu ganhava um pouquinho mais, cobria aquilo e tal. De repente, ganhando muito mais, né? E estando também no lugar, porque ambiência, né? Estava ali no lugar onde muita gente ganhava muito e gastava muito. Você começa a acompanhar aquilo ali, né? Também muitas vezes a gente é estimulado porque empresas que trabalham comissionando seus profissionais, elas querem que o profissional tenha um objetivo de gastar, né, de ganhar mais, já que o salário é comissionado, né? Então, fui entrando nisso, de repente eu estava com dívidas. De repente eu estava com a dívida de mais de 100 mil reais. Usando cartão indiscriminadamente, porque aí eu consegui, meu limite do cartão aumentou, né? Olha que legal. Foi bom demais, até certo ponto. Porque aí depois eu falei, poxa, eu preciso mudar. E aí em 2014, eu tive um pensamento assim, gente, eu preciso mudar minha vida. Eu já tinha me separado, né? Eu já estava tomando conta do meu próprio sentimento, eu já tinha percebido que eu era linda e que eu valia muito, né? E aí eu falei, poxa, então agora eu tenho que mudar, eu já estou mudando minha autoestima, eu já me achei, né? E agora eu preciso mudar essa questão financeira. O que eu preciso fazer? E fui estudar sobre educação financeira para mim. Eu estava ainda, né, trabalhando ali com produtos financeiros, mas agora como autônoma. E aí eu fazia assim, então, Gisele, eu tenho aqui um consórcio para você, eu tenho um seguro e eu tenho uma planilha que eu posso te dar. Que aí você vai organizar suas finanças e tudo, porque eu tinha aprendido aquilo como aluna. Então, eu tinha algumas dicas. Olha, eu não tinha uma consultoria. Como dicas. Exatamente. Aí, em 2014, eu ganhei um campeonato de vendas. Esse campeonato me levou um convite para dar um curso de vendas para algumas empresas, né, para o grupo Stellantis, e, né, que são Jeep, Fiat. E aí eu comecei então a focar nesses negócios, nesse trabalho aí de prosperidade para as empresas, para os negócios, né? E aí eu comecei, gente, se eu dou curso de vendas, eu também posso dar curso de educação financeira, porque tem uma lição muito importante na nossa vida que a gente nunca pode esquecer, que a gente pode tudo que a gente quiser, né? Então, basta a gente ter uma virada de chave de decisão, porque muitas vezes a gente deseja,
né? Mas a ciência do comportamento fala, desejo é o primeiro estágio, mas o segundo é a decisão. Pois. Né? E aí eu falei, eu vou começar a olhar sobre isso. Eu fiz então, primeira formação como life coach, porque eu sou fisioterapeuta, né? Então, eu sempre trabalhei cuidando dos meus clientes, mesmo com a venda de produto financeiro, né? Às vezes eu falava, eu avaliei aqui seu orçamento, eu tô achando que a gente vai ter, assim, que esperar uns 5 meses para você comprar isso, e a pessoa às vezes queria muito e eu precisava até vender, mas eu falava, gente, preciso cuidar dessa pessoa, não dá para eu poder, né, só pegar essa venda e entregar. E aí eu fiz um life coach, depois comecei a atender as pessoas. Então, é as finanças que eu preciso organizar. Fiz fiz um curso de finanças comportamentais, fiz curso de coach, consultoria, né, de finanças, todo tipo de formação de finanças eu comecei a fazer. E aí eu comecei a dar criar um processo mesmo de transformação para o meu cliente. Porque eu percebi que essas pessoas que eu só dava dica, elas não tinham a transformação que eu tinha tido. Porque, na verdade, elas não tinham passado por aquele estágio emocional que eu tinha passado. E tem uma história bem engraçada. Em 2014, que foi, né, esse fundo do poço, onde eu estava com muitas dívidas e resolvi trabalhar como autônoma. E aí gerou um ponto que teve um dia até que eu não tinha nem dinheiro para poder comprar no supermercado. Eu sabia que eu tinha a receber, porque eu tinha vendido, mas não era aquele dia que eu ia receber, né? E aí eu vendi livros num sebo para poder fazer supermercado. Olha que coisa louca. Mas aí a situação foi ficando cada vez mais difícil. Eu falei, poxa, para me recompor aqui, eu morava em Belo Horizonte e meus pais no interior de Montes Claros. Eu falei, eu vou voltar para Montes Claros. Eu vou começar a visitar cliente lá, né? Porque quando eu visito eles, eu trabalho esse público. E aí, foi o primeiro curso de autodesenvolvimento que eu fiz, porque... E aí começou a transformação. Então, eu estava com 38 anos, eu tinha saído de casa com 17 anos, então já tinha 20 anos que eu não convivia na mesma casa com meus pais. Uhum. E aí, de repente, eu olhava meu pai, eu olhava minha mãe e falava assim, gente, meu pai e minha mãe tem um monte de coisa que eles tinham que mudar. Nossa, isso aqui é horrível, isso aqui é péssimo. E eu faço igualzinho. Então, eu comecei a perceber, né? E aí, eu fui buscando isso. Por que eu faço igual? Né? Então, fui questionando, fui buscando. E aí, ali em 2014, eu também comecei meus primeiros cursos de autodesenvolvimento mesmo. Primeiro foi essa imersão, né? Na casa dos meus pais. E aí, eu falei, poxa, eu quero fazer diferente. Eu não quero... né, tá nessa limitação, porque por mais que eles conseguiram muitas coisas na vida, eu sabia que eu podia mais, e aí isso veio trazendo, né, que eu podia mais até, como eu falei, em honra a eles, né, então, assim, foi muito interessante essa imersão. Eu fiquei 1 ano, eu fiz um projeto, coloquei assim, no guarda-roupa de quantos clientes que eu tinha que visitar, né? Um projeto que eu nunca sabia fazer isso como fisioterapeuta, né? Que eu aprendi, na verdade, com esses treinamentos de vendas, né? Com esse treinamento de negócios, a gente chama de alavancagem de negócios, né? Para olhar, então, eu precisava alavancar o meu negócio para poder sair daquela situação, né? E aí, em 1 ano, eu voltei a morar em Belo Horizonte. Foi muito bacana. Nossa, você contando a sua história, a transformação que você teve. Então, você vivenciou e você é o próprio case de sucesso. Aí, quando você traz história para outras pessoas que conseguem se transformar, porque muita gente reclama demais. Isso é o que mais tem, mas pouca gente toma a decisão de fazer a diferença. Sim. E às vezes tem muita gente que toma a decisão de fazer diferença, como você mesmo tomou essa decisão. Eu escuto isso quase todos os dias das pessoas que falam que querem mudar, querem prosperar, na área da comunicação principalmente, mas o que está fazendo de diferente? Exato. Porque as pessoas gostam bastante de falar o que os outros devem fazer, mas às vezes elas não fazem. Então, muitas das pessoas que ainda não conheciam a sua história, um pouco do que você trouxe aqui, é importante dividir. Foi muito importante porque muitas pessoas não sabem, mas aí começa a escutar e fala, nossa, eu também já passei por isso, ou estou passando por isso, como que eu posso ajudar? E hoje você tem uma mentoria nessa área? Sim, eu tenho uma mentoria, um acompanhamento de 3 meses, no formato individual, né? Eu também já tive mentoria em grupos,
né? Então, a gente cria também alguns grupos para poder fazer esse acompanhamento. E nós olhamos não só para as finanças, mas como o seu comportamento com o dinheiro. Como é que é seu hábito? Quais as crenças você tem trazido dos seus pais? Né? Como foi sua criação com o dinheiro? Porque a nossa história, ela impacta muito no que a gente faz. Existe um ponto que é assim, o que aconteceu, né? O fato, aquilo que aconteceu. Aquilo, como eu vivenciei aquilo que aconteceu e como eu levo isso para a minha vida hoje em dia. Porque essa história que a gente teve, fatos que aconteceram, são decisivos para a gente, né, fazer coisas novas ou não. Então, por exemplo, se eu tentei fazer alguma mudança muito brusca na minha vida e não consegui, e aí vem uma pessoa com uma proposta parecida, eu falo, não, eu não consegui, porque eu já tentei isso, mesmo que isso não verbalize, mas é isso que a gente sente, né? Então, como que a gente olha para as coisas que aconteceram com a gente hoje, né? Então, a gente também trabalha isso, essa história da vida financeira, que é desde quando a pessoa nasceu, surgiu naquela família, né? Como que ela lidou, como que ela aprendeu, como é que os pais e os pais substitutos cuidavam dessa pessoa. O que são os pais substitutos, né? Ou realmente porque a pessoa foi criada por outros, por tios, né? E etc. Ou, por exemplo, eu tenho uma irmã 10 anos mais velha do que eu. Muitas vezes era ela que ficava comigo. Muitas vezes ela me ensinava muita coisa, né? Então, aquelas pessoas que falam, eu ficava com o primo mais velho, eu ficava com a minha avó. Então, a gente aprende também com essas pessoas. Não é só pai e mãe, não. Tem muita gente envolvida ali no que a gente aprende, né? Sobre a prosperidade. Tanto que aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né? É baseado numa história onde o autor conta que ele aprendeu a ser rico com o pai do amigo, que era um amigo que ele convivia muito. Olha só, muitos aprendizados aqui hoje, quero agradecer, tenho a alegria de ter você dentro dos meus movimentos e parabéns pelo sucesso que você está fazendo. Ok, muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui também, e eu queria, assim, agradecer muito, de um jeito que você fala muitas vezes, que é honrando sua vida, por estar na minha vida. Muito obrigada. Bom, gratidão pela nossa conversa, aprendi bastante aqui. Garanto que vocês também aprenderam bastante com a Carla. E agora fica o convite para todos vocês seguirem nas redes sociais Carla Gomes, no Instagram fica Carla Gomes. Sou Carla Gomes. Sou Carla Gomes, o @Mulher Palestrante. E sempre que vocês querem mais matérias, mais podcasts, se você participar do Movimento Mulher Palestrante, é só você enviar mensagem pra gente. A gente fica por aqui hoje e até o próximo podcast. Tchau, tchau.